Acredite se quiser, mas as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, de alturas e de cobras. No livro dessa semana, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, da Dale Carnegie Training, nós vamos ver algumas dicas rápidas e práticas que você pode utilizar imediatamente nas suas apresentações, seja na escola, na faculdade ou no trabalho, para você ter muito mais impacto e segurança quando for falar em público. Olá, Alena Oliveira aqui falando com mais lições do que não nos ensinaram na escola. E hoje, nesta semana, nós vamos ver um tema pavoroso: como falar em público. Eu tenho certeza de que você já sentiu aquele friozinho na barriga quando você foi fazer uma apresentação. Sei lá se você era aquela pessoa que ficava segurando a cartolina na escola. Sentir esse frio na barriga nada mais é do que uma reação normal do corpo humano. Ninguém gosta de se expor, ninguém gosta de ser julgado, mas esse é um medo que nós podemos trabalhar e existem técnicas para isso. Eu mesmo sinto um medo quando eu clico o REC nessa câmera e eu tenho que superar esse medo, até falar com vocês. Se você não é inscrito ainda no canal aqui no YouTube, se inscreva. Basta clicar nesse botão vermelho aí embaixo. Se você não tem conta, cria lá rapidinho, é bem rápido e prático. E assim você vai poder acompanhar semanalmente aqui as resenhas práticas e a série de super ideias. O livro desta semana, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, é um livro fabuloso que vai nos ensinar algumas habilidades práticas de como nos comunicarmos melhor. E como nós vimos em vários dos vídeos passados, a sua expertise em se comunicar com outras pessoas vai ser um dos principais fatores do seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Mas antes de começar propriamente as ideias dessa semana, duas coisas. A primeira delas é que nesta semana eu vou fazer um teste e eu gostaria da sua participação, do seu feedback. Em vez de um vídeo longo de 15 a 20 minutos, eu vou fazer vídeos curtos de 5 a 7 minutos e eu gostaria do seu feedback de qual forma você prefere. Você prefere assistir tudo de uma vez ou se você prefere assistir aos poucos e quebrado? Então me manda o feedback, o que você prefere? Eu vou fazer o teste essa semana e daí eu aguardo o seu feedback. Eu agradeço demais, esse canal aqui é para você. E a segunda coisa é para você mesmo. Qual a dica que eu te dou? Toda vida que você for fazer alguma apresentação, vender alguma coisa, se apresentar, você vai se concentrar em melhorar uma coisa. Você vai pegar um livro de como fazer algo, nesse caso, no vídeo dessa semana, em como falar em público, e você vai abri-lo e melhorar uma única coisa. Por exemplo, sua postura, sua linguagem corporal, seu tom de voz. E à medida que você for acumulando experiências e melhorando uma coisa de cada vez, o efeito disso no longo prazo é fantástico. Você vai se aprimorar muito mais efetivamente. Às vezes nós queremos melhorar tudo de uma vez. E isso não é possível. Por exemplo, se você ler esse livro do Dale Carnegie Training ou ler o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você não vai conseguir implementar todos os princípios na sua vida de uma vez. Você simplesmente não consegue. Por isso, a dica: uma coisa de cada vez. Não tenha pressa. Então vamos lá. Hoje nós veremos 3 grandes ideias desse livro. A primeira grande ideia é: saiba do que você está falando. Domine o assunto que você vai fazer uma apresentação a respeito. Reúna o máximo de informações possíveis e que você possa estudá-las com antecedência. Quanto mais informações, dados, estatísticas, estudos você fizer, você vai ter mais confiança para falar em público e isso vai te trazer mais segurança. Se você for capaz de ocupar cada segundo da sua apresentação com conteúdo relevante e ter até mais informações do que as necessárias para aquela apresentação, você não vai ter problema em expor isso. E outra, não decore o texto. Eu tenho certeza que você já foi para uma aula, uma palestra, uma apresentação em que o orador passou todo o tempo lendo slides que preenchiam toda a tela e ele basicamente não se comunicou com você, ele basicamente leu a apresentação. Essa é a pior apresentação que você pode querer para si. É uma apresentação seca, que não traz nenhuma forma de conexão e que você vai se sentir entediado e chato. Você não vai querer que sua plateia durma
e que sua mensagem não seja passada. Então não decore o texto, a ideia é que você realmente aprenda e faça sua apresentação em tópicos, pulando um a um. Se você quiser dicas e técnicas para aprender com mais eficiência, o que podem ser utilizadas também na apresentação para falar em público, você pode dar uma olhada no segundo episódio do Super Ideias, em que lá nós temos técnicas para você aprender mais rápido. Na segunda grande ideia é conheça a sua plateia, saiba com quem você está falando, qual é o background dele, qual a formação, qual a linguagem que eles utilizam, como você pode passar a sua mensagem da maneira mais efetiva. Um exemplo da violação dessa ideia. Lembra de um dia em que você foi falar com um médico, ou com um advogado, ou com um engenheiro em que você não entendeu nada da conversa? Esse profissional não se preocupou em te usar um vocabulário que estivesse adequado à sua plateia, no caso você. E você ficou voando, você não entendeu o que ele quis dizer. E é essa preocupação que você deve ter quando você fizer a sua apresentação. Se preocupe, por exemplo, o que o meu ouvinte, o que o meu cliente, o que o meu espectador faz, qual a linguagem que ele utiliza, qual a linguagem eu posso utilizar para que ele de fato entenda a mensagem que eu estou passando. Você não vai querer que sua apresentação entre por ouvido e saia pelo outro do seu ouvinte e que ele pareça que está entendendo, mas na verdade ele não está entendendo nada. As pessoas fingem que entendem, o orador pensa que fez uma boa apresentação, mas o resultado final daquela comunicação foi quase zero. Daí você pode pensar também quais as expectativas do seu ouvinte para aquela apresentação e também quais as suas expectativas. O que o seu ouvinte espera ao assistir a sua palestra, a sua aula, a sua apresentação do trabalho. Será que você está atingindo as expectativas dele? E outra, quais são as suas expectativas? Quais são os 3, 2 ou 5 objetivos que eu quero atingir com isso? Quais são as mensagens que eu quero que os meus ouvintes saiam ao final da apresentação? Essa preocupação em conhecer sua plateia, utilizar a linguagem adequada e conhecer as expectativas de ambos os lados será essencial para que você fale bem em público. Uma mesma apresentação ela pode ter apresentações, digamos assim, totalmente diferentes. Por exemplo, se eu for me comunicar com um grupo de estudantes de um colégio, eu vou ter que usar uma linguagem que eles entendam. Se eu for falar com um grupo de pessoas já formadas ou de uma outra área que não a minha, eu vou ter que usar uma linguagem que eles também entendam. Você pode levar essa lição para a sua vida, você utilizar linguagens diferentes para públicos diferentes. Daí você se torna um comunicador mais arrojado, mais complexo. E a terceira grande ideia desse livro é: o ensaio é de suma importância. Você vai querer ensaiar o máximo de vezes possível até que você se sinta confortável com as suas apresentações. E isso você vai começar primeiramente sozinho, em que você vai preparar o script do seu texto, da sua apresentação. Como você vai levar suas ideias à sua plateia. Isso você vai fazer primeiramente sozinho. Numa fase seguinte, você vai começar a treinar em voz alta. E daí você pode pedir para algum colega seu, para o seu cachorrinho, servir mais uma vez de cobaia para que você treine a sua apresentação. Você não vai querer deixar para a última hora ou para no momento. Treinar, treinar, treinar vai ser de suma importância para que a sua apresentação saia de uma maneira mais eficaz. Imagina quantas horas de preparação os oradores do TED Talks se propõem a fazer para que eles façam aquelas apresentações impecáveis de 18 minutos. Eles com certeza não deixaram para a última hora e se prepararam por várias horas, por vários dias, quiçá até por vários meses, para que suas apresentações saíssem impecáveis. E essa lição nós também devemos levar para nossas vidas. Para encerrar essa ideia, uma citação do novelista americano Mark Twain. Geralmente eu demoro mais de 3 semanas para preparar um discurso de improviso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, da primeira parte do livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, da Dale Carnegie Training. As 3 ideias foram: saiba do que você está falando, conheça a sua plateia e o ensaio é de suma importância. Não esquece de dar um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, comenta abaixo a ideia de que você mais gostou. Abaixo também o meu e-book gratuito com técnicas de leitura inteligente e aprendizado acelerado. Download é gratuito.
Um abraço e até o próximo.